Então tá, gente, bom dia. De novo. Hoje a proposta é a gente conversar mais uma vez, né? Para quem já me conhece, já está cansado de falar sobre esse livro, mas uma hora a gente acaba ele, tá? Tá quase. Então a proposta é a gente conversar sobre essa lição do livro Agenda Cristã, que tem o título Previna-se, tá? Eu prometo que essa daqui não vai ter muitos puxões de orelha como as outras, não. Parece que temos até pessoas novas aqui, espero que a gente não assuste elas aí com o André Luiz, né? Mas eu acho que essa daqui está tranquila. Tem uma coisa interessante nessa lição, que eu nunca precisei de usar tanto o dicionário para a gente poder fazer esse estudo. Normalmente a gente usa, né? Para poder fazer o estudo do André Luiz, é muito legal a gente pegar ali as nuances das palavras. Porque a espiritualidade, ela escolhe a dedo as palavras. E é muito legal quando a gente pode explorar o significado delas e pegar todas essas nuances, a gente aprende muito. Mas eu confesso, essa lição, praticamente cada frase, eu tinha que pegar um dicionário. E vai ser legal, porque a gente vai pegar todas as nuances e entender bem o que ele quer dizer. Tá? Bom, então para a gente falar sobre essa lição, previna-se, primeiro, claro, a gente precisa perguntar, o que significa previna-se? Então, consultando o nosso bom e velho amigo dicionário, nós temos que prevenir, né? Nesse verbo pronominal, nessa forma pronominal, significa 1, antecipar-se, 2, acautelar-se. Bom, o que a gente pode compreender e trocar a miúdos na nossa linguagem popular? O que pode significar, então, previna-se? Previna-se pode significar para a gente, no bom e português popular, que saiba desde já. E 2, cuidado. Então, quando André Luiz está sugerindo para a gente previna-se, ele está falando, já tome conhecimento disso, desde já, saiba disso. E segundo, cuidado. Cuidado. E a gente vai entender por quê. Agora, a gente sempre escuta, em qualquer área da vida, seja na área da saúde, principalmente, seja na área da segurança, das finanças, da educação, da administração, e por aí vai. Todas as áreas, né, que tomamos contato aí ao longo do dia a dia, fala-se sobre a importância de se prevenir, sobre prevenção. Então, se a gente for parar para pensar, genericamente falando a respeito de prevenção, por que prevenir é tão importante? Por que será que se fala tanto em prevenção em tantas áreas? E por que isso é importante? E a resposta não é muito difícil de entender, não, gente. Seja qual área for do conhecimento. Tá? Porque a prevenção, ela tem uma questão de custo. A gente pode evitar muitos prejuízos se a gente trabalha prevenindo situações. Na área da saúde isso é muito claro. Quando a gente trabalha em prevenção de doenças, fica muito mais barato para o sistema de saúde do que você tratar a doença depois que ela se estabeleceu. Todas as escolas médicas procuram ensinar os seus alunos a respeito do quão é importante a gente atuar na prevenção, ao invés de ter que atuar ali no processo de tratamento de qualquer problema de saúde. Então, é muito importante a gente prevenir, porque evita-se maiores prejuízos e custos, né? Exige-se muito menos esforços para poder resolver uma situação do que você deixar a coisa acontecer e depois ter que resolver ela. Existe também um outro aspecto importante, que é o aspecto da segurança. Quando a gente previne, a gente evita consequências perigosas,
ou desastrosas. Então, isso é muito claro, por exemplo, na área da segurança, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que combater determinados crimes, determinadas situações de risco, que muitas vezes pode fazer vítimas, né? Ou causar prejuízos. Então, é muito melhor atuar na prevenção antes que o prejuízo ou as vítimas venham, do que você depois ter que trabalhar com todo o cuidado, né, de tentar solucionar aquela situação, ou contornar, ou compensar de alguma forma. Então, custo, segurança, mas também a prevenção reflete a importância em relação à qualidade de vida. Porque a gente evita sofrimento desnecessário, seja qual área for. Quando a gente previne, a gente está poupando nós mesmos de sofrimentos desnecessários, de transtornos desnecessários. E isso reflete em uma melhor qualidade de vida. Faz sentido? E, claro, também tem um aspecto que envolve a eficiência. Porque quando a gente trabalha na prevenção, a gente perde menos tempo e pode concentrar os nossos esforços naquilo que é mais importante, ao invés de ter que ficar gastando tempo e recursos para remediar situações. Faz sentido? Então, isso vale para todas as áreas da vida. A gente trabalha prevenção por questões de custo, segurança, qualidade de vida e eficiência. Ok? Tá. Mas o que isso tem a ver com as questões de espírito? E aí a resposta é tudo. Porque tem relação também com as questões espirituais. Prevenir também é muito importante para as questões espirituais. Porque essa lógica vale também para o espírito imortal. Vamos ver? Vamos. Vamos lembrar do ciclo da expiação? O que é isso? Bom, todos nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer escolhas. Ok? E essas escolhas são entre o bem, entre o mal. Podemos fazer boas escolhas e más escolhas. Não tem outra opção. Quando a gente faz escolha, ou ela é boa, ou ela não é boa. E aí a gente vai encarar, então, as consequências dessa escolha. Se a escolha é pelo bem, acontece o quê? Eu dou o passo à frente, sigo em rumo ao progresso. Ok? Simples assim. Quando eu escolho o mal, quando eu faço uma escolha equivocada, no aspecto espiritual, moral do ser, aí a coisa é um pouco diferente. A gente vai ter que pegar uma rotatória, ok? E a gente só vai conseguir sair dessa rotatória depois que cumprir todo aquele trajeto. Então, quando eu faço a escolha no mal, eu vou ter que passar pelo arrependimento, pela reparação e pela expiação. Por quê? Porque quando eu faço o mal, eu estou sujeito às leis de causa e efeito do universo. E quando eu faço o mal, eu só vou conseguir sair deste processo quando eu me dou conta de que escolhi mal. E esse é o primeiro passo, é o arrependimento. Então, para eu sair dessa situação, primeiro eu preciso do arrependimento, que é o primeiro passo. Reconhecer que eu fiz mal, que eu não fiz bem. Mas basta? Seria ótimo se bastasse, né? Ai, pai, arrependi. E estava tudo certo. Não, não basta. Precisa se dar o segundo passo nessa rotatória, que é a reparação. Porque no universo de Deus existe ordem, existe justiça, existe amor, existe misericórdia. E o nosso Pai, ele tenta nos educar muito bem. Então tem uma regrinha muito simples que muitos de nós têm também em casa. Sujou, limpa, tirou do lugar, coloca no lugar. Você. Se você que fez, você que conserta. Então a reparação, ela é necessária. Se eu fiz uma má escolha, causei prejuízo para mim ou para os outros,
eu terei que consertar isso. Não é Jesus que vai consertar, não é os espíritos amigos que vai consertar, não é meu vizinho que vai consertar. Não, eu terei que consertar. Ah, beleza, arrependi, já consertei. Basta? Não basta. Seria ótimo que se bastasse, mas não é. Existe uma terceira coisa que a gente precisa para poder sair desse ciclo e completar, quitar a nossa consciência perante as leis cósmicas. A expiação. Ai, meu Deus, o que é isso? Castigo? Não, não é castigo. É aprendizado. Nessa fase aqui, Deus, em sua sabedoria, ele vai fazer o seguinte: meu filho, é o seguinte, você fez o outro andar com essa sandália ali? Fiz. Você viu que é ruim? Vi. Você tentou reparar? Tentei. Então agora é o seguinte, anda você com essa sandália, para você ver o tanto que é ruim. Porque aí você vai saber o quanto que isso é ruim. E aí, quando a gente anda e calça aquele mesmo sandália e anda lá todos os quilômetros que a gente fez o outro andar, na hora que a gente chega lá, a gente fala assim, meu Deus, realmente, eu não quero repetir isso nunca mais na minha vida. Então você está livre. E aí você está pronto para fazer novas escolhas. Se você for muito turrão, você faz a escolha errada de novo e entra na rotatória de novo. É verdade, Charles, é por isso que tem pouco espírita. E tem uma outra, pelo menos testemunho na minha vida. Às vezes a expiação antes da reparação e fazer a gente reparar depois. Né? Isso, exatamente. Ótima observação. Nem sempre vem nessa ordem, tá? Ou seja, não significa que vem sempre nessa ordem, não. Às vezes pode trocar aí. Primeiro você expia, depois você repara, né? Depois você arrepende. Entendeu? A rotatória é essa. Agora, os pontos aí podem, né? Os pontos podem variar de acordo com o freguês. Pode, você pode entrar dos dois lados ali, né? É mão dupla. Você pode seguir por qualquer caminho. Mas o importante é, a gente não sai dessa rotatória enquanto não cumprir esses três aspectos. Ok? Bom, o que isso tem a ver com o que a gente está falando, gente? A gente está tentando dizer que é o seguinte, prevenção é você prestar atenção e parar antes que você faça aquela escolha pelo mal, pelo caminho errado. Então nós estamos tentando, André Luiz está falando de prevenção aqui para a gente parar um pouco antes de fazer essa escolha pelo caminho ruim que vai ser aquela rotatória ali. E isso, gente, vai gerar para a gente o quê? Consequências de custo, segurança, qualidade de vida e eficiência. Porque uma coisa é eu escolher bem, seguir o caminho do progresso e continuar em frente. Outra coisa é eu ter que parar ali na rotatória. Se eu parar ali naquela rotatória, vai me custar. Vai me custar muito. Vai ter muito prejuízo. Vai ter problema para a minha segurança. Porque uma vez que eu faço mal, eu estou aberto à lei de ação e reação. Vai me custar em termos de segurança. Vai me custar em qualidade de vida. E vai me custar em eficiência. Não é verdade? No caso, aquele sinalzinho de stop poderia ser caracterizado como a nossa consciência? Charles, muito bem. Sim, poderia ser caracterizado como a nossa consciência. A nossa consciência levanta essa plaquinha toda hora. Pensa direitinho aí. Para, respira. Pensa no que você está fazendo. Né? E isso serve como prevenção. Nós temos a consciência. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, se a gente der ouvido a ela de vez em quando, a gente vai poupar custo, segurança, qualidade de vida e eficiência. A gente vai ter prevenido um monte de coisa. Então, não é à toa que a gente tem aquele ditado dos antigos que fala que mais vale prevenir que remediar. Não é verdade? Então, agora que a gente entendeu essa questão da prevenção, vamos para a lição? André Luiz vai começar assim. Equilibre a sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança.
E como é difícil a gente falar de justiça nesse estado de evolução moral que a gente ainda se encontra, né, gente? Porque a gente quase nunca sabe equilibrar os pratos dessa balança. Normalmente, quando a gente clama, assim, injuriado por justiça, será que de fato a gente está querendo justiça? Será que a gente quer mesmo justiça? Será que não tem aí um desejo oculto de vingança? Né? Deus há de fazer justiça para o meu caso. Aí quando vai lá, alguém que te prejudicou, acontece alguma coisa ruim com ele, a gente vai lá e se apressa, né, naquele sentimento mórbido de satisfação, enche a boca para falar, mas a justiça de Deus tarda, mas não falha. A gente precisa pensar nisso, né? É vingança. Tem um sentimento de vingança aí, né? Porque quando nós somos o algoz, quando é a gente o vilão da história, aí a coisa muda, né? A gente quer justiça, mas a justiça de Deus com misericórdia, não é? Quando é eu que sou o vilão, eu quero misericórdia. Sim, justiça, mas eu quero com misericórdia. Agora, quando a gente é vítima, a gente quer a justiça com vingança, né? Bom, fica difícil para a gente, né? Mas foi o próprio Mestre Jesus que nos falou para equilibrar essa justiça, né? A justiça é o equilíbrio. E ele mesmo deixa para a gente o ensinamento: não julgueis para não sedes julgados. Qual de nós é capaz de avaliar todas as nuances de uma situação, gente? Qual de nós é capaz de avaliar o outro lado com precisão? Qual de nós é capaz de avaliar o íntimo do que se passa no coração do outro, que levou ele a cometer tudo aquilo? A gente não tem essa capacidade. E aí eu lembro de uma passagem muito interessante de outro livro do André Luiz, chama-se Libertação. E lá tem um instrutor chamado Gúbio. Aliás, esses nomes dos instrutores de André Luiz são... Não sei de onde ele tirava esses nomes, meu Deus. Perdoa, tá, Gúbio? Aniceto e por aí vai. Né? Então, o Gúbio, lá no livro Libertação, ele foi dialogar com um chefe de falange muito poderoso lá das trevas, que comandava um processo de obsessão muito cruel a uma de suas filhas amadas. Esse chefe de falange se chamava Gregório. E em determinado momento do diálogo, o Gúbio fala assim: olha, Gregório, eu vou falar com minhas palavras, tá? O Gúbio fala mais bonito. Ele fala assim: olha, Gregório, é o seguinte, eu não posso te julgar porque eu não sou melhor que você. E mesmo que eu fosse melhor que você, eu não passei por tudo que você passou na vida. E se eu tivesse passado por tudo que você passou na vida, aí que eu não te julgava mesmo, meu irmão. Porque eu saberia o que está dentro do seu coração. Então, olha que preciosidade, né? E quer exemplo melhor do que o do próprio Mestre Jesus, naquele episódio de apedrejamento da mulher que foi pega em adultério? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Qual de nós está livre de erro? Né? Então, nosso senso de justiça, gente, ainda é muito obtuso. E é muito fácil a gente cair nesse sentimento da vingança. Por isso, André Luiz está chamando a atenção para a gente equilibrar nosso senso de justiça. Porque para cair no desregramento da vingança é muito fácil. E os espíritos, eles são muito claros em relação a esse sentimento. Eles não passam a mão na cabeça, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão falar com todas as letras. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a elas se dão e aos espíritos que ainda as inspirem. Ai, ai, estado de atraso.
Então a gente não deve, gente, nunca agasalhar esse tipo de lixo em nossos corações, porque é um peso inútil. O sentimento de vingança é lixo inútil e peso desnecessários aos nossos corações, né? É aquele veneno que a gente vai tomando, na esperança de matar o outro, mas é você que está morrendo. A gente não pode se dar esse direito. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, não foi essa a recomendação de Jesus? E creia, perdoar é difícil, não é? Mas é mais fácil perdoar do que você trilhar pelo caminho da vingança. Vai ser mais fácil, pode crer. Bom, André continua com a lição. Acautele-te com o teu desassombro, para não cair em temeridade. Eu falei que a gente ia usar o dicionário, não falei? Então tá. Então primeiro vamos tentar entender o que é desassombro. Desassombro é coragem, intrepidez, resolução, franqueza, confiança. E temeridade, meu Deus do céu, o que é isso? Temeridade é ousadia, imprudente ante um perigo quase certo. Por extensão, atrevimento, audácia, imprudência. Então, acautele-te contra esse excesso de coragem, para que você não caia na imprudência. Para ficar mais claro aí para a gente, né? André Luiz, nesse mesmo livro, Agenda Cristã, em outra lição, ele deixa essa ideia muito claro para a gente. Ele vai falar assim: não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. E ele fala mais: use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples, imprudente. Então, gente, a gente precisa compreender que o medo é uma das engrenagens da lei de conservação. Ela nos protege. Ela está aí para nos proteger de perigos e de nós mesmos. Ok? É claro que a gente precisa ter coragem diante da vida. Porém, a gente precisa também ter prudência. Uma coisa não exclui a outra. Do contrário, a nossa coragem deixa de ser coragem e passa a ser o quê? Burrice. Você enfrentar um problema sem recurso para poder enfrentar ele, não é coragem, é tolice, é loucura. Entende? A gente precisa ser prudente. O excesso de coragem, esse excesso de autoconfiança, se transforma em temeridade. E isso vai nos expor a riscos. Vai nos expor a péssimas consequências, péssimas escolhas que podemos fazer. Por isso, André Luiz nos pede cautela. André Luiz vai continuar a lição e vai falar para a gente: analise a sua firmeza para que não se transforme em petrificação. Essa é uma das poucas que eu não precisei do dicionário, tá? Aqui, mais uma vez, a gente tem o difícil problema do equilíbrio das coisas. Gente, uma coisa é firmeza, outra coisa é petrificação. Firmeza é virtude, dureza, petrificação é característica de rocha. Não é? E aí, tem gente que não é firme, não. É teimoso mesmo. É mula empacada. Tá? Petrifica nas próprias ideias, na forma de ver o mundo, nas atitudes. E muitas vezes se escondem por detrás dessa pecha de firmeza. Não, eu sou firme. Não, você é mula empacada mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não, já ouviram isso? Pois é. É petrificação. É dureza. É claro que a gente não vai ser volúvel. A gente não tem que ficar seguindo aí ao sabor das conveniências da multidão. Mas ser firme é muito diferente de ser duro, inflexível, rígido em excesso. É uma diferença sutil, não é?
Mas a gente precisa aprender a diferenciar. Como da persistência para a teimosia. Exatamente. Como persistência para teimosia. É sutil, mas é diferente. A gente precisa aprender a ter essa sensibilidade para diferenciar esses excessos. Entende? Por isso, André Luiz nos convida a analisar essa nossa própria firmeza. De tempos em tempos, passar isso em revista, para que a gente não fique estagnado na petrificação. Ok? Vamos para frente? Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertam em despotismo. Dicionário, mais algumas definições. Diretrizes. Bom, diretrizes diz respeito à maneira de se proceder ou de se portar, sua conduta. Então, ilumine as suas condutas, a sua maneira de proceder, sua maneira de portar. E despotismo? Despotismo é tirania, opressão. Então, devemos iluminar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, para que nós não nos convertamos em tiranos. Ok? Bom, nossa maneira de proceder, ela pode ser muito boa para a gente. Mas isso ela não significa que vai ser boa para o outro. Não é verdade? Às vezes a gente quer impor ao outro aquilo que é bom para mim. A gente tem que ter cuidado. Sabe aquele amigo vegano radical? Que quer te convencer de qualquer jeito a virar vegano? É bom para ele. Que bom. Faz muito bem. Ninguém está questionando se é bom para ele. É bom para ele? Mas talvez não seja bom para você. Quer te convencer que jiló é melhor que picanha. Exato, quer te convencer que jiló é melhor que picanha. Tem gosto para tudo, ok. Berinjela, eu falo que berinjela é um gelosão, né? É parente. Então, ótimo. Se ser vegano é bom para você, que bom. Mas saiba que isso não diz respeito à sua evolução espiritual. Não, né? Existem rumores aí que o próprio Hitler aí, ele era vegetariano, vegano, sei lá o quê. Isso não diz respeito à evolução moral sua. Entretanto, se você já é um espírito capaz de não se alimentar das indústrias da morte, e aqui eu estou usando as palavras de outro instrutor de André Luiz, esse tem um nome melhorzinho, Alexandre, no livro Missionário das Luzes, ele chama, né, os abatedouros aí, a nossa alimentação de, né, animais, como indústrias da morte. Então, se você já é capaz de dar esse passo e não se alimentar da indústria da morte, ótimo, bom para você. Agora, isso não significa que é bom para os outros. Né? Nós temos que respeitar o outro. Eu estou dando esse exemplo aqui, brincando, né, com o vegano, mas isso vale para qualquer coisa. A gente não tem que impor para o outro aquilo que é bom para mim. É bom para mim, ótimo. Não significa que vai ser bom para o outro. Quando eu tento impor para o outro, isso é uma violência. A vida me esperou até aqui. Por que eu não vou esperar a vida trabalhar o outro para ele chegar também nesse outro patamar? A gente precisa ter esse bom senso. Eu posso dar o meu melhor exemplo naquilo que eu julgo ser o melhor, mas eu não posso forçar o outro a seguir pelo mesmo caminho. Senão a gente vai se tornar déspota, tirano, ditador da conduta alheia. A gente não pode ditar regra para o outro. Você pode ditar regra para você. Né? Quando a gente faz isso, isso é uma postura de arrogância, que reflete o nosso imenso orgulho. E o Evangelho, gente, ele nos recorda do quanto é funesto esse tipo de comportamento, inclusive dentro do lar. Porque quando a gente é tirano, a essa classe também pertencem esses homens de interior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo,
como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos por aqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então é para pensar, né, gente? Nossa conduta diante da vida tem que ser boa para a gente. Isso não significa que a gente tem que ser tirano para com os outros. Tá? Continuemos. Examine a sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Meu Deus do céu, o que é velhacaria? Mais uma definição. Velhacaria, fraude, trapaça, embuste, patifaria. Tá? Tá bom, gente, eu revelei a idade com esse desenho, tá? Hanna-Barbera. É o Dick Vigarista e o Muttley. Mamães e papais, expliquem para os mais novinhos aí quem que são, tá? Deve ter no YouTube também. Corrida Maluca. Oh, Corrida Maluca. A gente adorava isso aí. A Penélope Charmosa. Personagem marcante. Pelo visto, muita gente lembra aqui, hein? Oh, não quero dar uma má notícia, não, mas como diz lá em Minas, a gente já subiu a serra e agora já está descendo, viu? Não é? Na Corrida Maluca. Não sabe não, né, velho? Vocês sabem o que é isso não, né? Bom, vamos deixar isso para lá. Vamos examinar aqui as nossas habilidades, evitando-lhe a internação na velhacaria, né? Todos nós temos habilidades. Todo mundo tem, né? Todos nós temos dons. A grande pergunta é: o que nós estamos fazendo com esses dons? Como nós temos utilizado essas habilidades? O que temos feito dela? Para quê? Né? E Jesus vai nos falar muito bem sobre esse assunto na parábola dos talentos. Né? E o que fez lá o servo mau e preguiçoso? Enterrou, né? E foi por isso que o Senhor respondeu: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeeis e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Bom, o que isso quer dizer? Isso equivale a dizer que aquele servo mau e preguiçoso, ele usou mal as suas habilidades. Ao invés de colocar as suas habilidades para se multiplicar em favor do que estavam ao redor dele, ele enterrou, ele não usou. Ele fez mau uso. Bom, e aí nós vamos sofrer a consequência disso, né? Se a gente não tiver atento em relação às nossas próprias habilidades, se a gente não usar elas para o bem, ou pior, se a gente usar elas para o mal, para a velhacaria, né? O que vai acontecer? Problema. E por isso o André Luiz vai nos alertar. Examine as suas habilidades para que não se interne na velhacaria. Vamos usar bem. Não vamos enterrar nosso talento, não. Não vamos utilizar para o mal, não, porque vai dar ruim. Então, previna-se. Né? Sigamos. Estude a sua dor, para que não seja revolta. Dor. Como a gente é frágil perante a dor, né, gente? A gente é muito frágil ainda perante a dor. Ninguém quer sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Quer dizer, se gosta, precisa buscar ajuda, né? Tem tratamento. Mas, em tese, ninguém em sã saúde mental gosta de sentir dor. E é claro, espírita também não faz apologia à dor, não, gente. Porque tem gente que acha que espírita gosta de sofrer. Não. Espírita não faz apologia à dor. É sério, a gente não é masoquista, não. O que a gente fala é que a dor ela tem um papel.
e um papel importante. Ela tem um propósito. Ela tem uma razão de ser. Ela é necessária. E a gente diz mais, que é fácil cair na revolta. É muito fácil a gente cair na revolta perante a dor. Mas nós não devemos ceder a esse impulso. Porque é muito simples, gente. A gente precisa encarar a dor como aquela professora chata. Ninguém gosta dela, mas ela é boa para ensinar. Ela é muito boa. Ela ensina muito bem. E quando a gente se coloca na postura de um aluno revoltado, isso não vai ajudar. Isso não vai nos fazer aprender a lição. Pelo contrário, vai dificultar o aprendizado. E a professora vai ter que passar mais tempo com a gente. Então você quer se livrar dessa professora? Aprende logo a lição. Não revolta. Porque se você revoltar, ela vai ter que ficar mais tempo contigo. Faz sentido? Não é à toa que os Espíritos vão nos dizer: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória dos céus. Então, gente, a dor, ela é um mecanismo das leis divinas para o nosso progresso. Nunca a dor é um castigo. Nunca é uma punição. Por isso, revoltar é sempre a pior escolha. Ok? Mais uma? Controle os seus melindres, de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vamos lá, vamos entender o que é melindre. Melindre é facilidade em se magoar ou se ofender. Susceptibilidade. Tem gente que se magoa muito fácil, né, gente? Tem gente que se magoa muito fácil. A gente não deveria ser tão susceptível assim. A gente precisa ser mais forte. Caso contrário, a gente fatalmente vai cair nas garras do ódio. E às vezes por causa de coisa pequena. Coisa que podia muito bem ser relevada, esquecida, ignorada, enfim, perdoadas. Perdão, indulgência, 2 pilares fundamentais da caridade como Jesus a entendia, segundo a resposta 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Só aí nós temos 2 pilares, ó, indulgência e perdão. Então, o desafio para o melindre é ter indulgência, é perdoar. Porque o melindroso vive num inferno de ódio causado por ele mesmo e não pelos outros. Ele gosta de culpar o outro. Mas a gente precisa ter a sensibilidade para lembrar, e eu gosto muito dessa imagem. A gente é um bando de porco-espinho com frio, gente. Todos nós. E para a gente diminuir um pouco, mitigar esse frio do ambiente que nos cerca, a gente tem que chegar pertinho um do outro para ver se a gente tenta se aquecer uns aos outros. Isso é uma metáfora para a lei de sociedade. Ninguém vive sozinho. Precisamos viver em sociedade. Então a gente tem que conviver. Como bons porcos espinhos, nossos espinhos são muito afiados e bons para espetar, não é? Acontece que à medida que a gente se aconchega um com o outro, para tentar diminuir o frio, pode acontecer de um espinho espetar aqui, outro espinho espetar lá, e muitas vezes você nem percebe que está espetando o outro, e o outro nem percebe que está te espetando. Não é? A gente precisa pensar nisso, gente. Porque o melindroso, ele vai se incomodar com todas as espetadas. E todas as espetadas é de propósito e direcionada para ele. Por isso que espalhar a intenção, não a ação. Exato, né? Porque muitas vezes o espinho vem, você nem sabe, às vezes é você que espetou e você nem sabe que você espetou. Isso acontece muito.
Entendeu? Então a gente precisa ser mais indulgente, a gente precisa ser mais caridoso, a gente precisa engrossar a nossa casca, a gente não pode ser tão vulnerável assim. O melindre é tormento voluntário também. Você se prende a ficar com ódio do outro, que às vezes não tem nem noção que ele te fez alguma coisa. Não vale a pena. E como nós mesmos, por nossa vez, às vezes espetamos o outro sem ter noção disso, a gente gostaria que o outro também tivesse esse perdão e indulgência para conosco, não é verdade? Então vamos ter, gente, essa sensibilidade. A gente não pode ser melindroso. A gente não precisa ser tão frágil assim. Você não sabe o que o outro está passando. Assim como o outro também não sabe o que você está passando e você espera que ele tenha uma certa paciência contigo, né? E os espíritos são muito diretos, gente. Essa aqui é outra que é um murro no estômago. A misericórdia é complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Lá vem. O ódio e o rancor denota alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria susceptibilidade, melindre, e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Vamos controlar então esse melindre, gente? Vamos, né? Porque tem outra coisa que a gente tem que aprender a controlar e é a próxima. Vele por sua franqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno. A gente ainda cai nela. A fofoca é uma tentação danada. Mas a gente precisa aqui, no caso, é a franqueza, né? Ainda bem que ele não falou da fofoca, ele está falando da franqueza. Existe uma enorme diferença entre ser franco e ser rude, gente. Tem uma enorme diferença entre você ser franco e ser mal educado, grosso, violento, maldoso, tá? E é isso aqui que a gente quer ressaltar. Que a gente tem que dizer a verdade? Claro, a gente sempre tem que dizer a verdade. Sem dúvidas de que a verdade deve ser dita. Só que tem uma coisa, tem hora certa, momento certo e jeito certo de fazer. Chico falava isso muito bem, ele falava assim, ó, no mundo, a forma para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Então a gente tem que diluir muito essas verdades que a gente adora jogar na cara do outro. Agora você vai ouvir umas verdades. Pode saber que vai descer pedrada em você. Só vai vir pedrada. Porque, como se diz, né, a verdade é aquele diamante bruto que se você embrulhar bonitinho e entregar para a pessoa com carinho, ela vai aceitar. Agora, se você joga na cara dela, no mínimo vai jogar de volta na sua. Né? Então vamos em frente. Mais uma pedrada aí, ó. Vigie o seu entusiasmo para que não se constitua em imponderação. Imponderação. Falta de reflexão. Excesso. Às vezes a gente se empolga, né? É muito comum a gente se entusiasmar. A gente vai com sede demais ao pote. E aí, quando a gente vai com sede demais ao pote, o que acontece? Excesso. Excesso. Será que a gente precisa de tanto? Será que a gente precisa comer tanto? Será que a gente precisa beber tanto? Será que a gente precisa comprar tanto? Então a gente tem que diminuir nosso entusiasmo. Ah, não, mas a comida está tão gostosa. Tá, mas calma. Calma, olha o excesso. O Zempic ainda está muito caro.
Quando baixar de preço, aí tudo bem. Olha o cartão de crédito. Ah, mas é promoção. Não é promoção, mas você está gastando. Olha o excesso. Olha a sua garagem, como é que está. Está precisando fazer garagem céu lá. Ó. Não é? Então a gente precisa vigiar esse nosso entusiasmo, porque é muito fácil o nosso entusiasmo virar excesso. Os espíritos não passam a mão na cabeça não, né? Eles vão falar para a gente, ó, dá do que te sobra, faz mais. Dá um pouco do que te é necessário, porque aquilo que você acha que é necessário ainda é supérfluo. Não imagina. Não, mas eu preciso disso. Mentira. Não precisa não. Não precisa não. Ah, mas eu vou usar. Ah, não, eu estou guardando aqui porque quando eu emagrecer... Mentira. Dá, já está 5 anos lá no seu guarda-roupa, você não emagreceu, já dá para os outros. Você falou do veneno, da fofoca e das compras. Quando a mulherada se junta para as compras, fazendo fofoca uma das outras, é o maior pecado do mundo. Ah, pois é por isso que tem que se prevenir, cara. Devia ter uma plaquinha no shopping lá, previna-se. Então a gente precisa vigiar esse nosso entusiasmo, gente, porque para cometer excessos é muito fácil. Por fim, André Luiz vai lembrar para a gente, cultive o seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. E aí, a última definição para a gente, zelo nobre, né, é o nosso empenho extraordinário na execução de deveres e de obrigações religiosas. Então, né, cultive as suas obrigações, os seus deveres religiosos, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Então é aquela história. A melhor religião, gente, é aquela que te torna um ser humano melhor. Simples assim. A gente não tem que impor nossa religião para ninguém. Fazer isso é violência. E por isso que o Espiritismo não faz proselitismo. A gente não fica aí tentando converter ninguém. Né? Os Espíritos nos ensinam que nós devemos ser o quê? Homens de bem. Simples assim. Homem de bem. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito lá expressamente, o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Então vamos respeitar a crença do outro. Não vamos impor as nossas crenças aos outros. Não precisa. Porque a melhor religião é aquela que te torna um ser humano melhor. Simples assim. Então, se a gente for resumir tudo que o André Luiz veio trazer para a gente no dia de hoje, ele vai falar para a gente o seguinte: todos nós temos potências em nossas almas. Tudo isso que ele listou são potências de nossas almas. Mas ele nos dá um alerta. Ele vai falar que basta muito pouco para esse equilíbrio ser alterado. E essa balança pode cair nos excessos. Por isso, ele vai trazer o título da lição. Previna-se. Que é o quê? Saiba desde já. Tenha cuidado. Por quê? Caso você não saiba desde já, caso você não tenha cuidado, e caso você deixe essa balança se desequilibrar, vai ter custo na sua segurança, na sua qualidade de vida, na eficiência da sua evolução. Faz sentido? Então, que nós possamos nos prevenir. Obrigado a todos, vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos oferece constantemente, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de termos o Espiritismo a orientar os nossos passos, Pai. Que saibamos fazer por merecer tamanha dádiva. Que saibamos compartilhar ao nosso redor tudo que recebemos, Pai. Que sejamos dignos de tanto investimento de amor que nos cerca.
Abençoe os nossos esforços, nossa tentativa de superação diária. Ajude-nos a perceber as mazelas que carregamos dentro de nós e a iluminar as sombras de nosso espírito. Abençoe a cada um que aqui hoje se encontra buscando auxílio, amparo e proteção, Pai. Que possamos receber o consolo necessário e que possamos estender as nossas vibrações de paz, de gratidão para toda a humanidade, Pai, num pedido de auxílio e socorro para todos que sofrem, Pai, nesses momentos tão difíceis da transição planetária. Que possamos sair daqui hoje reenergizados, com bom ânimo, para enfrentarmos os desafios da responsabilidade que compete a cada um de nós. Sempre sob suas bênçãos. E muito obrigado, Pai, por tudo. Que assim seja.